No livro de Esther, banquete de Assuero, capítulo 1, diz: nos dias de Assuero, Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes, os seus servos, no qual representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da sua glória, do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias, passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia um tecido branco de linho fino e estofas de púrpuras atados com cordões de linho de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e das pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real. Graças à generosidade do rei, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Bista, Armona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, o rei consultou aos sábios que entendiam os tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos, que os que sabiam a lei e o direito, os quais chegados a ele eram Cárcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que avistavam pessoalmente com o rei, e se assentavam como principais do reino. Sobre os que deviam fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos, então os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que
que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou as cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Amém, gente? Terminamos aqui o capítulo 1. Quem pode pegar agora o capítulo 2? Eu leio o capítulo 2. Leia lá, minha irmã. Assuero casa com Ester. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu-lhe bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer, e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail,
tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpriu o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca e foi escrito nas crônicas perante o rei. Agora o capítulo 3. Gente, se ninguém lê, eu leio. Não tem problema, não. Amém, eu posso ler. Pois o capítulo 3. Amém. Ramã faz planos para acabar com os judeus. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Ramã no cargo do primeiro-ministro. Ramã era filho de Amedatá e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Opa. Então, eles foram contar isso a Ramã, para ver se Mordecai continuara a desobedecer à ordem do rei. Ramã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Ramã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisã, Ramã ordenou que tirassem a sorte. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Ramã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e deu a Ramã, filho de Amedata e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês,
Ramã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse trazida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. E em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Ramã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Agora, capítulo 4. Quem pode ler o capítulo 4? Eu vou ler. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargor clamou, e chegou até a porta do rei. Porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei? Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto, escrito que se publicará em Suzã, para os destruir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta e que fosse elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu, as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se pereci,
Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther, vou ler agora. Esther entra à presença do rei e convida a Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que o terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a porta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens? Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem pareceu ao rei, venha o rei a Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã aos banquetes que Esther tenha preparado, disse o rei a Esther: No banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar. E amanhã farei conforme ao mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. Porém, Vou ler tudo Desculpa. Hã? Não, pode continuar. Desculpa. Porém, tudo isso me não satisfez, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe diz: Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei e ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Vou ler o 6. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Por isso ordenou que os registros do diário lhe fossem trazidos e lidos. Encontrou-se o registro do que Mordecai disse a respeito de Bigtana e Teresh, 2 dos oficiais do rei.
do grupo encarregado das entradas particulares, que conspiraram para assassinar o rei Akashverosh. O rei perguntou: que honra ou distinção foi conferida a Mordecai por isto? Os servos do rei responderam: nada foi feito para ele. Então o rei perguntou: quem é aquele no pátio? Pois Amã viera ao pátio externo do palácio do rei para falar-lhe sobre o enforcamento de Mordecai, na forca que ele lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: é Amã que está no pátio. O rei ordenou: mande-no entrar. Amã entrou. O rei lhe perguntou: o que se deve fazer com o homem que o rei deseja honrar? Amã pensou que se tratasse dele, a quem o rei desejaria honrar mais que a mim. Por isso, Amã respondeu ao rei: que ao homem que ao rei deseja honrar sejam dadas roupas reais vestidas pelo próprio rei e o cavalo do rei, com a coroa real na cabeça. As roupas e o cavalo devem ser entregues aos mais respeitados oficiais do rei, e eles devem vestir as roupas no homem que o rei deseja honrar e guiá-lo sobre o cavalo por toda a cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz com o homem que o rei deseja honrar. O rei disse a Amã: apresse-se, tome as suas roupas e o cavalo, como você disse, e faça isso com Mordecai, o judeu, que se senta junto ao portão do rei. Não deixe de fazer nada que você mencionou. Amã tomou as roupas e o cavalo, vestiu Mordecai e o conduziu montado pelas ruas da cidade, enquanto anunciava diante dele: isto é o que se faz com o homem que o rei deseja honrar. Então Mordecai voltou ao portão do rei, mas Amã correu para casa com a cabeça coberta, em sinal de lamentação. Depois de Amã ter cortado a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo que lhe aconteceu, seus conselheiros e sua mulher Zeresh lhe disseram: se Mordecai, de quem você começou a cair, é judeu, não será possível vencê-lo. Ao contrário, sua derrota diante dele é inevitável. Enquanto eles estavam falando, os oficiais do rei vieram e se apressaram em levar Amã ao banquete preparado por Ester. Ester denuncia Ramã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também ao rei, a Ester, segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça em teus olhos, se bem parecer ao rei, disse-me a minha rainha, como minha petição é o meu povo, como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ei, ainda que o opressor não recompensaria a minha perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Ester: quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: ó homem, o opressor e o inimigo, e este mal Ramã. Então Ramã se perturbou perante ao rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete e do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester
pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado perante o leito em que estava Ester. Então disse ao rei: porventura quereria ele levantar força a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a força de 50 côvados de altura de Amã fizera para Mardoqueu, em que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Olha, gente, próximo. Leio eu, Wesley. Vamos lá. O rei concede a Mardoqueu um édito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés e chorou. Ele lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amadata, ou Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem
e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Neste mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre os jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada essa ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra, também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei, e a sua ordem havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de fôlgado. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre ele. Amém. Aleluia. Vamos lá, próximo. Lua aí, meu povo. Luciana, Letícia. Ainda não foi. Eu vou ler. Lá. Esther 9, a vitória dos judeus. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei, ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parsmata, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei, informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esther e disse: só na fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me e será feito. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo.
Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março, e no dia 8 descansaram, e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março, e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem povoados nas regiões rurais celebram a festa anual neste dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos, distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e o seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamadas Purim. Mas quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele. E Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam celebrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram as cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Estas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias, na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Esther. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmou as orientações para a festa de Purim, e tudo foi escrito nos registros. Capítulo 10. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Aleluia! Queridos, glória a Deus. Concluímos aqui esse tempo de proclamação do livro de Esther. Nos 10 capítulos, não foi? Aleluia, aleluia. Vocês leram aqui um Foi os 10 capítulos. livro inteiro em menos de 1 hora. Nós proclamamos aqui. E agora, queridos, eu vou dar uma pequena pausazinha. Tome uma água e nós já vamos fazer alguns decretos aqui de bênção, amém? Nós vamos orar ao Senhor para que decretos que foram lançados contra Israel, contra o Brasil, contra a igreja, contra a família, contra as nossas vidas e ministérios sejam quebrados, amém? Amém.
Aleluia. E nós vamos declarar a mesma expressão da destruição dos arquétipos e da manifestação dos 10 filhos de Amã nos dias de hoje. Amém? Então, 5 minutinhos a gente já retoma. Qualquer coisa você pede para quem você acreditar que é importante, está aqui, para a gente orar junto nesse sentido. Convida todo mundo aí. Nós vamos orar juntos e Deus vai fazer, Deus vai operar. Nós cremos em nome de Jesus. Aqui minha esposa linda, Daniele, está no trânsito ali, está acompanhando, glória a Jesus. Amém? 5 minutinhos a gente já toma uma água, chama todo mundo aí, a gente já desenvolve, tá bom? Até daqui a pouquinho.